pra Ele. Eu não tenho medo de ser de Deus, de entregar meu futuro pra Ele, pois Ele tem sempre o melhor pra mim, ainda que eu não entenda. Deus tem o melhor pra mim. Deus vem me mostrar qual a direção. Quero aprender a sonhar. Preciso me encontrar. Envia, Senhor, luz pro meu caminhar. Eu não tenho medo de ser de Deus, de entregar minha vida para Ele. Você teria medo, por exemplo, Andrelino, de ser um missionário ou músico lá na faixa de Gaza? Você ia fazer? Deu um freela para você. Você ia lá fazer? Na faixa de Gaza. A pergunta é meio complicada, porque num primeiro momento, com certeza eu teria medo, mas acho que se eu tivesse inserido dentro do contexto, E a paixão eu pela acho que a música, paixão pela missão você e pela é um cara, música, eu acredito que você iria, velho. a gente vai de peito aberto daí, né? Como muitos estão lá nesse sentido, né? A missão acima de tudo, né? Missão acima de tudo, essa é a palavra. E você sabia, por exemplo, que na faixa de Gaza existem apenas 2 padres lá? Essa informação chegou pra gente e a gente foi buscar. Um deles estará aqui no programa. Ele gravou alguns vídeos pelo Skype, nós conversamos com ele e nós vamos mostrar para você aqui em primeira mão fotos lá da faixa de Gaza, da missão do Padre Mário. Tá aqui, inclusive, tem uma paróquia, a paróquia chama Sagrada Família. E aí ele explica que a paróquia chama-se assim porque aqui passou a Sagrada Família quando fugia para o Egito. E ele tem uma escola, a Escola da Sagrada Família e a Escola Der Latim. É uma das melhores escolas de Gaza. Tem 3 escolas católicas lá. Sabe quantos católicos existem na faixa de Gaza? 133. Não é 1000. 133 católicos. Ortodoxos 1.200 e muçulmanos quase 2 milhões. E a gente vai mostrar algumas fotos durante o programa, mas não vamos falar só da faixa de Gaza, vamos falar sobre o Oriente Médio, entender um pouco os conflitos entre os países que existem no Oriente Médio, entender como que a gente pode ser missionário. O nosso amigo aqui, músico Andrelino, né, que ama a música acima, não é só uma profissão, é poesia, é paixão também. E uma frase que o Andrelino falou com a sua sabedoria musical, é um cara que eu admiro, por isso que eu sempre pergunto as coisas para o Andrelino. Não pergunto, por exemplo, aquele cara lá, que é um malandrão, mas ele sabe as coisas também. Você iria por paixão lá, Denner? Iria, com certeza. Você precisa viver a missão acima de tudo, e a gente vai viver isso. O que você faria pelo seu sonho? Você lutaria pelo seu sonho? Você ama o que você faz a ponto de largar tudo e lutar e passar por condições, assim como os espartanos lá em Esparta passavam a ser verdadeiro guerreiro? Você está lutando por seu sonho? Eu olho essa galera aqui, ó, tudo bem? Sejam bem-vindos. Cadê? Tá com a camisa aqui da JMJ. Qual é a sua paróquia? Fala, galera, da onde? Qual paróquia é? Vocês já vieram aqui. De vez, Paróquia Santo Antônio. Paróquia Santo Antônio. E a galera da Paróquia Santo Antônio está sonhando? Vocês estão fazendo faculdade? Estão fazendo o quê? Estamos sim. Estão fazendo o quê? Quem faz o quê aqui? Fala aí. Alguém já está estudando? Faz o quê? De quê? Curso técnico de eletrônica. Você teria coragem para lutar pelo seu sonho? Vocês vão lutar pelo sonho de vocês? A gente vai conversar com vocês aqui. Vocês estão ligados no que está acontecendo lá no Oriente Médio? Então me explica o conflito da faixa de Gaza, Israel e Palestina, me explica. Fica tranquilo, a gente trouxe um professor. Eu não estou entendendo muito bem também. A gente trouxe um professor para explicar aqui, trouxemos um padre também que explica tudo. Antes de apresentá-los, eu vou mostrar para vocês aqui o sorteio de hoje. Olha só que legal. Você que participa com a gente,
você concorre a esses prêmios aí. Se liga aí, ó. O livro Quero um Amor de Verdade. Livro Quero um Amor de Verdade. A Igreja é Jovem, tá aí? Pode ser também? Vamos embora. A Igreja é Jovem, Quero um Amor de Verdade, que é um livro que eu escrevi sobre relacionamento. E o CD do Dago Soares, Deus de Milagre e Poder, lançamento Atração Católica. E também o meu CD, o CD Livre Acesso, que tem essa música que eu cantei, Eu Não Tenho Medo de Ser de Deus, tá bom? Esses livros, o livro A Igreja é Jovem, Não Tenha Medo de Ser de Deus, ó, tem a ver com essa música que eu cantei, e tem também o prefácio do diretor da Ajuda à Igreja que Sofre, né? Nós temos, não só em Gaza, mas mais de 4.000 projetos assistidos pela Ajuda à Igreja que Sofre, né? Onde a igreja é perseguida. A gente precisa entender, por exemplo, lá em Gaza é proibido pregar o evangelho para qualquer muçulmano. Você não pode sair pregando para qualquer pessoa, não. Tem 2 milhões, vamos evangelizar. A coisa não é bem assim. A gente vai entender um pouquinho melhor, você participa com perguntas, vamos fazer orações. O Papa pediu para a gente intensificar as nossas orações. Houve trégua, mas a gente sabe como é que é, né? Alguns bombardeios, inclusive a nossa repórter ali da internet, ela vai estar ligada aí como é que vai estar lá os conflitos agora em tempo real, vai passar para a gente daqui a pouquinho informações, tá bom? Mas eu quero apresentar para vocês os nossos convidados, o professor Célio Tazinafo. Tazinafo. Por quê? Porque o S no meio de 2 vogais tem som de Z, poxa vida. Não é isso, professor? Isso, é um prazer estar aqui, eu já vi em outras vezes. Eu lembro. Agradeço o convite e vamos ver se eu consigo esclarecer alguma coisa que os meninos querem saber. Professor Célio, muito obrigado. E obrigado também à Oficina do Estudante, que está sempre socorrendo a gente, e também os estudantes que querem saber de assuntos tão variados, não só na hora do vestibular. Prepara a pessoa para a vida, não é isso? Exatamente. E aí agora, professor, a gente vai apresentar também o padre aqui, o padre Elias... Oi? Fala, diretor. O Célio é libanês, não, o padre? Não. Ah, sim. Sou brasileiro. Pô, eu estou falando com o Célio, diretor, ele é libanês. Eu falei, não, agora é o padre. Mas o padre realmente tem, a gente olha para o padre e sente um quê do Líbano. Ele está lá na Catedral de Nossa Senhora do Líbano, em São Paulo, é isso, padre? É libanês? Padre Elias Caran. Tudo bem, padre? Boa noite. Eu sou libanês, não sou brasileiro. Faz quase 5 anos que eu estou aqui no Brasil. Mas entende o português quando a gente eu fala entendo, rápido, assim, igual o catarinense que fala bem rapidinho? Normal. Graças a Deus. E vamos sentar, pessoal. eu sou pároco da Catedral Nossa Senhora do Líbano, em São Paulo. A Catedral Nossa Senhora do Líbano, que, em geral, ela está no serviço, no primeiro lugar, dos libaneses que estão em São Paulo, e depois para todos os brasileiros também que frequentam a nossa paróquia lá. Onde fica o Líbano, especificamente? Para quem não conhece, por exemplo, nunca ouviu falar do Líbano, o que é o Líbano? O Líbano é um ponto na mapa da geografia. Nosso professor aqui, ele deve saber que pode ser menos que um ponto. É 10.452 quilômetros o tamanho do Líbano na mapa. É um país muito pequeno, quase alguns bairros de São Paulo, se eu quero falar assim em tamanhos, só que é um país que fica cercado da Síria, de Israel e do mar. Então está ali nessa região do Toda Oriente essa Médio. região de conflito, ela é o Líbano. Mas aí o senhor nasceu lá, foi criado lá? Eu nasci no Líbano, cresci no Líbano, meus estudos no Líbano, tudo no Líbano. E há 4 anos e pouco veio para o Brasil como missionário. Vocês estão pensando em ir como missionários para a região lá, para lá? Eu veio de lá para cá como missionário. Mas e como é que foi isso, padre? Como é que nasce uma vocação numa extensão de terra tão preciosa, com uma cultura tão rica como é a cultura libanesa? Aqui tem muitos libaneses, né, aqui no Brasil. Como que nasceu, como que é a vivência do catolicismo lá no Líbano? A maioria é católico? Como é que é a religião lá? É o único país, o Líbano é o único país no Oriente Médio que tem um presidente católico, maronita. Maronita é um rito dentro da igreja que é católico. É o único país católico, vou dizer assim, na região do Oriente Médio. Não é porque eles são maioria
porque se eu quero falar em números, os muçulmanos são maioria. Mas eles são lá, esse país, o Líbano, tem ainda, e até hoje, vamos dizer, depois desse conflito, é o único país que ainda tem cristãos católicos lutando pela presença da igreja, sobretudo católica, na região. E vocês têm um rito próprio também, né? O rito Isso. maronita é um Que rito é um rito próprio. oriental próprio da igreja católica no mundo. Que não é a igreja do rito maronita, é uma igreja, não é a igreja católica ortodoxa, né? É Não. diferente. Porque não dá também para misturar ortodoxa e católica. Ortodoxa é uma coisa, católica é outra coisa. Explica pra gente, padre. Então, dentro das igrejas da igreja católica, tem igrejas que são ocidentais, que a igreja latina faz parte, e tem as igrejas orientais, que são aquelas igrejas que estão na região de Jerusalém, do Líbano, da Síria, do Iraque, toda essa região. Então, essas igrejas lá, temos 21 ritos diferentes. Quando eu estou falando rito, igual como a gente fala latino, rito latino. A maioria é acostumada a Aqui no participar... Brasil é o rito latino. Isso. Praticamente Aí, o só Brasil que quando inteiro. a gente fala do Oriente, não é mais o latino lá. É igreja católica, mas de ritos diferentes. Aí Então, você tem a maronita, você tem a melquita, você tem os ucranianos, você tem o sírio malabar, malanca. Aí você vai para uma série de igrejas. Os ucranianos, eu não lembro que cidade que foi, a gente trouxe o pessoal Curitiba, até dançar. tem Isso, Curitiba. Curitiba. O pessoal de Curitiba teve aqui, tem danças específicas. Isso é bacana porque a gente também acaba, a cultura, uma conversa com a outra. Interessante. Então, viu que a conversa vai longe aqui, né? Agora, professor Célio, me explica o que foi esse conflito, porque, por favor, eu vou até pedir para vocês abrirem os olhos e os ouvidos para se ligarem nessa fala do professor Célio, que vai que cai numa prova. Em breve isso aí vai estar em vestibular. Certamente ano que vem já vai estar no vestibular. Médio Não, mas tem. agora esse conflito da faixa de Gaza. Explica para provavelmente. gente. Se você prestar atenção, você vai tirar 10 na prova. Se liga aí. Bom, a situação da região é de conflito desde a criação, né, considerando os conflitos mais recentes, desde a criação do Estado de Israel, logo depois da Segunda Guerra. Né, a ordem da ONU, né, o protocolo da ONU que criou o Estado de Israel, previa a criação também do Estado palestino. E não aconteceu a criação do Estado palestino. Israel expandiu logo em 47 as fronteiras bem além dos limites que tinham sido fixados pela ONU. E a região da faixa de Gaza foi tomada, junto com a Península do Sinai, colinas de Golã e Cisjordânia, na Guerra dos 6 Dias, em 1967. Em 2005, Israel desocupou a faixa de Gaza, entregou aos palestinos, mas em 2007 o Hamas, que é um grupo radical, né, que prevê a destruição do Estado de Israel na região e a expulsão de qualquer judeu dali, tomou o poder na região de Gaza. Numa eleição que foi contestada pela autoridade palestina, mas eles acabaram se enraizando, e os bloqueios que Israel, depois o Egito e outros países levaram a efeito na região, impedindo a entrada de alimentos, recursos energéticos, medicamentos, acabou galvanizando o apoio de grupos que viviam em Gaza e que não eram necessariamente partidários do Hamas. E agora... Então, não tem só o Hamas lá dentro, é isso que as pessoas têm que entender também. Não tem, mas de alguma maneira, como Israel acaba sendo culpado pela população, pela situação em que vivem, não é o Israel culpado, também não são os palestinos inocentes, é um conflito sangrento em que não há uma explicação a não ser um ódio ancestral. E qualquer um desses grupos que constantemente defendem a extinção do outro acabam prolongando as guerras, e chegamos a esse descalabro de mais de 2.000 civis mortos, com uma situação que no começo do século XXI a gente não imaginava que fôssemos assistir. Parecia filme, na verdade, se você observar bem as cenas, você não consegue...
Agora, no mesmo período aqui no Brasil também morreu muita gente, viu? Morreu muita gente aqui no Brasil. Aí você, por que tem a ver comigo? Tem a ver que a gente, às vezes, faz guerra com as pessoas que estão no nosso trabalho, tem a ver que nós somos, a humanidade é um só, somos filhos do mesmo Deus, e quando a gente pensa na igreja, nós somos o mesmo corpo de Cristo. Então, aqueles cristãos que estão lá, aqueles filhos de Deus que estão lá também são nossos irmãos, e a gente precisa entender e aprender a ser gente também, não, porque está longe, a gente não quer nem saber e não se importar com o outro. Independente de se é cristão ou não, é um ser humano e a gente precisa aprender a ser gente. Daqui a pouquinho a gente vai ver, por exemplo, o que o pessoal nas ruas pensa. Está sabendo o que está acontecendo nesse conflito? Gerou tanta notícia, uma avalanche de informações, e talvez as pessoas não entenderam ainda o que está acontecendo nesse momento lá na faixa de Gaza e também outros conflitos que existem no Oriente Médio. Mas a gente não vai falar só de conflito, não. A gente vai falar de cultura, vai falar de coisa boa, é por isso que a gente trouxe aqui um padre da Catedral de Nossa Senhora do Líbano, um vocacionado, lá do Líbano, que ser padre e evangelizar também a gente que é brasileiro. Não sai daí, a gente volta já!